Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal N Variedades, que vos fala o Norton. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre o crente e a política. A gente viu na eleição passada um negócio absurdo, enlouquecido, onde os pastores, muitos pastores, foram para os púlpitos das suas igrejas dizer para os crentes em quem eles deveriam votar, e até mesmo mandar crentes embora se não votassem no candidato dele, da perspectiva dele, da ideologia dele e tal, e que esses crentes teriam que ir embora, uma coisa absurda, porque dessa maneira ele coloca que a igreja é dele, não é de Jesus. Porque a função do pastor na igreja é de pastorear. Pastorear quer dizer apacentar, quer dizer cuidar, quer dizer ensinar, quer dizer fortalecer o rebanho, guiar o rebanho. Mas no que diz respeito ao campo político, cada crente é livre para votar em quem ele quiser. A própria Constituição no Brasil diz isso. A pessoa sendo crente ou não sendo crente, ou sendo ateu, ele é livre para votar em quem ele quiser. Então, quando um pastor, qualquer líder, em qualquer setor da sociedade, quer dizer para alguém, tenta orientar alguém em quem ele votar, isso é crime eleitoral. Isso é bandidismo, banditismo. Agora não sei o certo aí, você me escolhe aí. Bom, o certo é que isso é crime. Quando o pastor ele tenta direcionar o voto de alguém, diz claramente em quem a pessoa vai votar, isso é crime. E a gente viu muitos crentes, infelizmente, seguindo o conselho desses falsos pastores, desses líderes gananciosos, corruptos, malignos, para fazer esse tipo de coisa. Não é? Então, esse pessoal passou a se chamar de gado. Não é? Essas pessoas que votam em quem o patrão manda, votam em quem o pastor manda, votam em quem a pessoa o síndico dele manda, essa pessoa é chamada de gado, porque ele não tem capacidade, ou ele não usa a capacidade dele para avaliar e ele mesmo fazer escolha em quem votar ou deixar de votar. Mas outro dia eu vi um vídeo de um pastor, até conhecido meu, ele estudou no mesmo período que eu no seminário, não na minha turma, numa turma diferente, uma turma que veio depois da minha, tem uma fala muito boa e tal. Ele é de um viés de esquerda e combateu muito exatamente essa fala dos pastores querendo guiar o rebanho a votar num candidato de extrema-direita, e ele combateu aquilo de forma ferrenha e tal, e nisso aí ele tem o meu respeito, ele tem a minha apreciação. Mas outro dia eu vi um vídeo dele falando para as pessoas em quem não votar, ou não vote em tal partido, ou tal partido assim, não vote em tal partido. Não cabe a pastor, seja do púlpito ou mesmo das suas redes sociais, dizer para as pessoas em quem não vota, porque quando você diz para as pessoas em quem votar ou em quem não votar, você está criando um gado, você está criando aquela pessoa que não pensa, você está criando aquela pessoa que não é capaz de avaliar se algo está correto ou errado, se isso é bom ou ruim. E cabe a cada pastor, como servo de Deus, como um instrumento de Deus, não infantilizar o povo de Deus, mas trabalhar para o crescimento do rebanho, conforme a palavra de Deus diz, que ele mesmo, o Senhor Jesus, concedeu à igreja, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cabe aos pastores e todo chamado por Deus trabalhar para que a igreja seja aperfeiçoada, para que a igreja cresça. E quando eu não ensino a pessoa a pensar, quando eu não estimulo a pessoa a pensar, e eu escolho por essa pessoa, eu estou infantilizando essa pessoa, estou prejudicando o crescimento do povo de Deus, o aperfeiçoamento da igreja do Senhor, e isso é pecado contra a igreja e crime contra a minha nação, que diz que cada cidadão ele é livre para escolher em quem votar e em quem não votar. Então, meu amigo, meu irmão, não seja gado de direita, não seja gado de esquerda, não seja gado de lado, de quina, de centro, ou seja, use a sua cabeça. No Evangelho, nós temos a palavra de Jesus. Nós vimos a quem Jesus mais se aproximava. Era dos ricos, era dos poderosos. Jesus estava lá no templo, abraçado com os sumos sacerdotes, comendo com eles, vivendo com eles, usando as roupas deles. Ou Jesus estava com as pessoas. Você tem que escolher que lado que você vai ficar.
Um lado você precisa escolher. Agora, não cabe a mim te dizer, esse é o lado, aquele é o lado. Cabe a você avaliar, cabe a você pensar com quem Jesus andava, com quem Jesus comia, com quem Jesus dormia, com quem Jesus entrava no bar, com quem Jesus... E mesmo naqueles casos que ele entrava na casa de alguém, ele não permanecia naquele lugar. Ele entrava até que o evangelho entrasse naquele coração, mas ele voltava para as pessoas simples, para as pessoas humildes, para os pobres, para os necessitados, para os excluídos, para o estrangeiro. Então você precisa escolher de que lado você vai ficar. Agora, eu dizer para você quem vai votar, jamais. Não é função minha, nem como pastor, não é função minha como líder, não é função minha como amigo, não é função minha dizer em quem você vai votar. Cabe a mim dizer a você, escolha, leia as escrituras, vê quem mais se aproxima dos princípios bíblicos. Falando em princípio, eu vi um pastor muito renomado outro dia dizendo para as pessoas, para influenciar a pessoa para o voto de direita, de extrema direita, o candidato dele de extrema direita, que o crente não pode votar em alguém cujo princípio permite que uma criança seja abortada e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. A legislação brasileira versa sobre esse assunto. E quais são os casos em que isso é permitido e quais os casos que não é. Ponto final. Acabou. Agora, quer dizer que essa pessoa vai contra quem defende o que a Constituição diz, mas ele vai mas ele vai a favor daqueles dos grandes, dos poderosos, que suga do pobre cada vez um salário mínimo menor, que quer desvincular o salário mínimo, a aposentadoria do salário mínimo, para que o aposentado cada vez ganhe mais, para que a viúva cada vez ganhe mais. Isso é princípio bíblico, pastor? Isso é princípio bíblico? Você lutar contra a viúva, você lutar contra o órfão, você lutar contra o desamparado, para que os ricos tenham cada vez mais, isso é princípio bíblico? Então, meu irmão, você seja um bereano, que olha as escrituras, que examina as escrituras, que olha como Jesus viveu e procura imitar. Procura seguir os passos do mestre, e não de pastores, que com falsos raciocínios quer te conduzir a se tornar um gado, que vai baixar a cabeça e votar em quem ele está mandando, direta ou indiretamente. Pense você, avalie você. Se depois de você avaliar, depois tal, você votou num candidato de direita, isso é problema seu. Mas você arca as consequências disso. Você está apoiando aquelas políticas. Se você pensou, refletiu, votou num candidato de esquerda, isso é com você. As consequências também estão com você. Agora, porque tudo tem consequência. Agora cabe a você avaliar um lado e outro e escolher livremente o seu posicionamento. Vamos ficando por aqui. Espero ter podido te ajudar a pensar, a não se tornar gado nem de direita, nem de esquerda. Avalie, estude a Bíblia, ore ao Senhor e escolha de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua compreensão, certo ou errado, mas de acordo com a sua avaliação. E você é responsável pela escolha que você fez. Tudo o que acontecer é a partir dali, com aquele candidato, das políticas que ele fez, como ele fez, você de alguma forma também é responsável por aquilo, seja de um lado ou de outro. Então, precisamos ser responsáveis naquilo que nós fazemos, ser adultos naquilo que nós fazemos e não infantilizados. No mais, um grande forte abraço, para frente Brasil, Deus salve essa nação.